A velha questão: como os egípcios construíram as pirâmides? Essa dúvida tem intrigado historiadores desde a Grécia Antiga, confundido os arqueólogos de Napoleão e se tornado alvo de piadas até os dias de hoje. Por mais de 4.000 anos, a pergunta assombra engenheiros, arqueólogos e sonhadores. Como os antigos egípcios conseguiram construir sua primeira pirâmide sem guindaste, concreto ou qualquer máquina moderna? A pirâmide de degraus de Djoser, imponente em Saqqara, foi o marco inaugural da era dourada da arquitetura egípcia. Porém, até hoje, a criação dessa pirâmide desafia toda a lógica. As explicações convencionais nunca se encaixaram completamente. Embora tenhamos quase certeza de que começaram de baixo para cima, o verdadeiro processo de construção ainda é um mistério. Existem inúmeras teorias, rampas, guindastes e até a hipótese de alienígenas. Os ângulos eram perfeitos demais, as pedras pesadas demais, o processo preciso demais para ser apenas obra humana. Algo estava faltando. Até agora, neste vídeo vamos explorar as novas descobertas e teorias que estão surgindo, que podem finalmente lançar luz sobre um dos maiores mistérios da história da humanidade. Em 2024, uma descoberta revolucionária estremeceu o mundo da arqueologia, deixando especialistas perplexos e lançando uma nova luz sobre um dos maiores mistérios da história antiga. O que parecia ser apenas mais uma teoria sobre como os egípcios construíram as pirâmides, transformou-se em uma resposta radical que desafia tudo o que pensávamos saber. Esta revelação foi tão chocante que ganhou cobertura em programas de horário nobre, sendo discutida por nomes como Lester Hall. A pergunta que há milênios intriga cientistas e arqueólogos finalmente começou a ter uma resposta. E a verdade? Ela pode mudar o que entendemos sobre a civilização egípcia para sempre. Tudo começou com a pirâmide de degraus de Djoser, a primeira grande pirâmide do Egito que foi construída há mais de 4.600 anos. Localizada na necrópole de Saqqara, essa estrutura foi o marco inicial de uma revolução na arquitetura. Antes da pirâmide de Djoser, os faraós eram enterrados em mustabas, túmulos simples e planos feitos de tijolos de barro, mas Djoser, o rei visionário, e seu arquiteto Imhotep deram um passo além, erguendo uma pirâmide de pedras. Esta não era apenas uma pirâmide qualquer. Ela tinha 6 plataformas empilhadas e chegava a mais de 60 metros de altura, uma estrutura monumental que representava a ascensão de um governante ao reino dos deuses. Imhotep, um gênio da engenharia e da arquitetura, fundiu seu vasto conhecimento em matemática, design e simbolismo religioso para criar algo que jamais seria esquecido. A pirâmide de degraus tinha um propósito profundo, uma função sagrada: garantir que o faraó fizesse a transição segura para a vida após a morte, ao mesmo tempo em que estabelecia sua presença divina eterna. E para isso, ela não era apenas um túmulo. Era o centro de um complexo ritualístico, uma paisagem sagrada cercada por templos, pátios e muros de pedra, simbolizando o poder eterno do faraó. O impacto dessa pirâmide não se limitou ao seu propósito religioso, mas também à forma como ela mudou para sempre a arquitetura do Egito. Imhotep introduziu conceitos inovadores que se tornaram fundamentais para as pirâmides que viriam depois, como a construção vertical e o uso de calcário. Essa pirâmide de degraus foi o começo de tudo, e a pergunta que muitos sempre se fizeram permanece: como esses blocos de pedra, pesando toneladas, foram erguidos sem o uso de guindastes ou ferramentas modernas? Por décadas, a teoria das rampas dominou as explicações. A ideia era simples: construir uma rampa para transportar os blocos de pedra até o topo da pirâmide. Porém, à medida que os cientistas começaram a estudar melhor a escala dessas construções, surgiram dúvidas. Como as rampas poderiam ser tão grandes? Onde estavam os vestígios delas, e a física por trás desse sistema? As rampas, apesar de tentadoras, não se sustentaram bem sob o escrutínio da engenharia moderna. Era impossível imaginar que um sistema tão grande e complexo não tivesse deixado vestígios claros. Mas então, em 2024, uma proposta radical surgiu. E se a solução não estivesse em puxar as pedras para cima, mas em levantar as pedras verticalmente de dentro da pirâmide, a equipe de engenheiros liderada por Xavier Landru, um pesquisador francês, desafiou a lógica tradicional e propôs que os egípcios poderiam ter usado a água como ferramenta de elevação. Isso mesmo, é água. Eles acreditavam que, ao utilizando um sistema de poços e canais, era possível elevar os blocos de pedra sem usar força bruta, mas sim um sistema hidráulico engenhoso. A ideia parecia surreal, mas os engenheiros não estavam apenas sonhando. Eles utilizaram tecnologias modernas de modelagem e análise estrutural para testar sua teoria, e o que eles descobriram deixou todos boquiabertos. Usando a força da água, os egípcios poderiam ter levantado blocos pesados a cada nível da pirâmide sem o risco de desmoronar ou usar enormes quantidades de material. A água subia dentro de um poço central, levantando uma plataforma com os blocos. Quando a água subia, a plataforma flutuava e os blocos eram elevados camada por camada até a conclusão da pirâmide. O que parecia ser apenas uma ideia ousada
tornou-se uma possibilidade real. As simulações digitais confirmaram que esse método funcionaria. Mais impressionante ainda, vestígios encontrados ao redor da pirâmide indicavam que os egípcios já possuíam um sistema de gerenciamento de água avançado. A paisagem, que antes parecia sem explicação, agora fazia total sentido. Os egípcios controlavam a água para construir, assim como controlavam o Nilo para a agricultura. Esta descoberta pode não apenas mudar a visão sobre a pirâmide de degraus, mas reescrever completamente a história da engenharia antiga. E se essa revelação já te surpreendeu até aqui, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa história junto com você. Menos atenção tem sido dada aos sistemas de resolução de problemas das civilizações antigas. A possibilidade de a construção da pirâmide ter se baseado em engenharia de elevação interna, em vez de um esforço de criação externo, sugere que as conquistas intelectuais dessa cultura foram subestimadas. Não se tratava apenas do que construíram. O mais importante era a forma como pensavam sobre os obstáculos. Essa teoria também destaca um ponto cego na arqueologia moderna. Durante décadas, as explicações históricas foram moldadas mais pela tradição do que por testes interdisciplinares. Engenheiros como Landro abordaram a pirâmide não como um monumento sagrado, mas como um desafio logístico. Essa nova perspectiva revelou possibilidades que a egiptologia tradicional nunca considerou seriamente. Neste caso, a engenharia pode ter feito o que a arqueologia sozinha não conseguiu: reverter o pensamento de uma força de trabalho ancestral. Igualmente revelador é o quanto essa ideia incomoda alguns especialistas. A resistência demonstra quão profundamente as premissas modernas ainda norteiam nossa compreensão do passado. Esperamos que sociedades antigas sejam impressionantes em escala, mas limitadas em ciência. A noção de que eles aplicaram silenciosamente princípios de flutuabilidade controlada, equilíbrio e fluxo de água ameaça essa narrativa. Ela nos pede para reconsiderar quem chamamos de primitivo e o que conta como evidência de inteligência. A pirâmide de degraus pode ainda guardar segredos físicos a serem descobertos, mas a teoria hidráulica já abriu um novo caminho. Isso mostra que a fronteira entre o antigo e o moderno pode não estar em ferramentas ou linhas do tempo, mas em como os problemas são resolvidos, e às vezes a solução mais simples escondida à vista de todos é a mais avançada de todas. O que você acha dessa descoberta? Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.